O porquê Deus permitiu é uma pergunta muito batida aqui. É o que mais rola. Né? Você acha que ela está entre as 10 mais batidas da comunidade evangélica? Ela? Tá, disparado. Talvez entre as 5. Entre as 5? Talvez entre as 3. Quando é que o cara aprende isso? A quê? Perguntar? Não, essa coisa do que Deus... Por que Deus... Como é que ele aprende que tem uma força que comanda tudo, etc. Ele aprende porque está escrito: não cairá um só fio de cabelo da vossa cabeça sem que o vosso Pai Celeste permita. Aí, o que Jesus está dizendo, gente, vocês não estão sozinhos, não fiquem preocupados com o que está acontecendo. Ele vai até aí, né? É só o que ele está dizendo. Quando quiseram transformar Jesus num amigo de Jó, quando quiseram que ele aplicasse algum tipo de teologia moral de causa e efeito na vida, vieram a ele com aquela questão sobre a torre de Siloé que tinha caído na cabeça dos 18. Iam subindo lá e ela desabou, e a questão que subjazia era esta: esses aí são mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém? Jesus disse: vocês estão me contando isso com essa intenção de saber se esses aqui são mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém? Pois eu vos digo que não, porque o modo da morte não conta a história da vida. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não mudardes de vida, não importa como o cara morra, a única coisa que importa é como você vive. Os apóstolos de Jesus tiveram mortes horripilantes. A julgar pelo modo como morreram, eles teriam sido grandes fascínoras se aplicasse a teologia moral de causa e efeito. Claro. Então, para ter tido esse efeito desastroso, tem que haver uma causa que justifica esse efeito. É trazer o mundo da macrofísica newtoniana para aplicações na existencialidade de um ser livre, que não é uma pedra e não é um fenômeno sem volição, que é o ser humano, que se move, que se coloca, que escolhe, que vai, que vem. Assim como uma pedra cai sobre outra pedra, uma pedra cai sobre um humano. Assim como uma pedra rola e derruba uma árvore, ela derruba, se no lugar da árvore houver o carro de um ser humano, ele vai levado junto. Foi uma conspiração da existência contra ele? Não. Foi o livre-arbítrio dos fenômenos da existência combinado em múltiplos vetores que criaram aquela consequência. O indivíduo estava na passagem da sequência e da consequência, estava na passagem do efeito. Mas nós humanos insistimos em não nos preocuparmos com o nosso modo de viver e ficarmos tentando interpretar calamidades da existência perguntando a Deus: por que Deus? Ao invés de nos perguntarmos: por que eu sou idiota como sou? Por que eu escolho as coisas estranhas que eu escolho? Por que eu, sabendo o que não tem sentido na vida, continuo a insistir nisso? Essas perguntas que nós podemos responder, perguntas para as quais nós podemos ser deuses na resposta, a gente não quer perguntar porque não quer cuidar delas. Aí prefere perguntar: Deus, por que essa pedra caiu na minha cabeça? E criar um caso cósmico a respeito disso. O que mais tem no cosmos é pedra caindo para todo lado. Nós só estamos aqui graças às pedras que caíram no planeta. E nós somos resultado de toda essa pedregosidade cósmica. Caindo, e no meio disso tudo tem um entalhe divino que não leva 7 dias de criação, leva 7 dias da criação segundo Deus, que são os processos do espaço-tempo. O espaço-tempo todo é uma semana de Deus. Ai, meu Jesus, mas quando é que vão me entender, né?
é tão simples quando você compreende. A vida fica tão descomplicada. E a sua confiança no Senhor, leve e enraizadamente animada. Leve com raízes que vão até o âmago. E um ânimo, porque você sabe que já não há mais nenhuma conspiração contra os que estão em Cristo Jesus. Ao contrário, todas as coisas conspiram para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Basta isso. O resto é a idiotice de uma pergunta burra. A própria pergunta já denota a burrice, a falta de racionalidade da questão. Já pressupõe que você é filho de um sistema fechado, aonde Deus habita o sistema e tem que ser responsivo dentro do sistema, e Deus tem que funcionar dentro do sistema. Então, Deus vira uma engrenagem principal do sistema. Mas o sistema é maior do que Deus, porque Deus cabe no sistema. Aí é ruim demais. Um Deus desse é um Eros, uma Diana, uma Iemanjá, uma coisa qualquer. Seria até um Zé Pilintra. Seria o Deus de Nietzsche? Hã? Esse Deus aí. Não, o Nietzsche... Esse Pititi, o que ele matou? O Nietzsche estava angustiado, sofrido. Quem leu a história do Nietzsche, não só a filosofia do Nietzsche, entende o Nietzsche de saída. É que o pessoal conhece pouco a história dele e lê os livros. Mas os livros do Nietzsche são explicados mais do que a maioria das pessoas. Todo mundo tem a sua obra explicada pela sua vida. Mas o Nietzsche é um dos caras para os quais estudar a obra sem conhecer a vida é uma loucura. Para você entender a evolução da dor dele. Ele foi um cara que sentiu muita dor, desde dor física, a dor de alma, a dor de mente, a vida inteira. Ele dizia que, fisicamente falando, eram poucos os dias do ano que ele não sentia uma dor excruciante no corpo. Ele nasceu com essa fragilidade, com essa deficiência. E depois todos os sofrimentos de ser filho de pastor naquela época pesada, um pai severo, que representava um Deus severíssimo, pesadíssimo. Aí, muita causa e efeito no que o velho dizia. E no meio de tanta severidade, o irmão dele morre. Esse Deus do pai, severo com os ímpios, não teve compaixão para preservar o irmão dele, e o garoto morreu. Aí só um cacete nele, que vive de dores e de dores, tem esse pai pastor severo, representando um Deus pesado, e uma teologia moral de causa e efeito, e o irmão morre. Aí ele, novinho, começa com essas questões. Por que que, se Deus é como o papai ensina, meu irmão morre assim? Por quê? Porque na teologia moral de causa e efeito tem uma distinção. Se você é um cara que cumpre a moral de Deus, os efeitos ruins não lhe alcançarão. Só os bons. Se você é um cara que não cumpre a moral de Deus, então coisas ruins te alcançarão inevitavelmente. Então ele está lá com o pai dizendo que Deus vai honrar as coisas da moral da fé cristã deles. E a tragédia comete o corpo dele, as dores dele, a mente dele. Ele é um cara de dor, de irritação de dor, de raiva de dor. Aí o irmão vai, e o pai é uma dor constante. Aí no meio daquilo tudo, um pouco mais adiante, não muito tempo depois, o pai morre. E ele diz que aquele badalar dos sinos da igreja, do cemitério, da própria igreja, nos fundos do templo, aquele povo de preto, aquele blim, blom, aquele buraco sendo cavado,
aquele velho severo que ele amava com ódio, raiva, tristeza e ambivalência, que era amor e era rancor no coração dele, foi sepultado, e ele disse: com ele, o Deus dele, o meu Deus, todos os deuses. Todos os deuses. Complexíssimo, amava a quem não o correspondia, e ele era de um tipo de um amor tão visceral que ele não conseguia trocar para amar outra pessoa, se fixou naquele amor, se fez animal daquele amor. Tem inclusive uma foto célebre dele, acho que é Turim, acho que é Turim, onde ela está numa carroça, e ele e o amigo que veio a casar com ela, porque ela acabou se apaixonando pelo amigo, embora fosse a maior cúmplice filosófica dele, se apaixonou foi pelo amigo e não por ele. Adorava a mente dele e se apaixonou pelo amigo. Mas o homem não. Não era genial como ele. E aí, nessa foto, ele e o amigo são os cavalos puxando a carroça dela. E ela sentada na carroça com o chicote, batendo nele. E tiraram a foto para exemplificar o significado dela na existência deles. Cara, que loucura. Olha a loucura. Tem essa foto? Foto tem. Compra uma boa biografia do Nietzsche, que você vai ler essa história nos detalhes, né? Tem uma relação ambivalentíssima com a irmã, com a família, um monte de coisas. O esquisitismo dele que foi crescendo, até que um dia, de novo, ele ia passando pela rua. Aí sim, desculpa, eu acho que já é esse segundo episódio. Ele vai passando e ele vê um cavalo sendo, acho que em Turim, sendo golpeado, chicoteado pelo dono. Flapo, flapo, flapo. E ele parou olhando aquele cavalo sendo chicoteado, e a vida dele inteira fez um pacotão angustioso, e a identificação final dele como aquele indivíduo que até em relação à mulher ele foi aquele homem de chicotes e tudo mais, no qual ele se sentiu um ser de chicotes passando pela vida. Ele enlouqueceu ali e não voltou mais. No meio da rua, nunca mais voltou. A lucidez. Então, esse cara, no meu coração, eu tenho toda a ternura pela condição, pela dor, pela angústia. Podia ser um filho meu, podia ser qualquer um. Criado nessas circunstâncias, interpretando a vida assim, esmagado por uma religião de peso, de tábuas de lei, de mortalha, de medo, de culpa. Enquanto isso, o cara cheio de dores. E a existência faz com que os amores o machuquem, até que ele enlouquece e não volta mais. De modo que ele é um louco de uma genialidade extraordinária. A fascinação dele é essa, para mim. Nada além disso. Eu não leio Nietzsche para seguir conselhos, mas para ler uma boa literatura e o tormento criativo de uma mente enlouquecida.